Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos do livro de Apocalipse. Enquanto isso, se inscreva, vem fazer parte da nossa comunidade, do nosso canal. Curta e comente, ou faça suas perguntas ou colocações e compartilhe esse vídeo, ok? Vamos para o vídeo. Nós vamos falar sobre os selos, o fim do mundo e os selos de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele traz muitas revelações. Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação, não é? São as revelações do tempo futuro que estão acontecendo no tempo presente. Nós vamos então dar um apanhado geral aqui sobre este assunto, sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos e principalmente sobre os 7 selos que serão abertos, ok? Bom, primeira coisa que eu quero trazer aqui como conhecimento para vocês é o seguinte. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, o texto vai falar no verso de número 10, primeiro capítulo, vai dizer uma frase interessante. Diz assim, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Então, primeiro capítulo. No segundo capítulo, começa a descrever as igrejas. É muito importante entender essa parte das igrejas, porque exatamente elas estão conectadas diretamente aos selos. É importante isso, porque cada igreja, são 7 igrejas, 7 selos. Deus usa o número 7, 7 trombetas, 7 taças, 7 dias da semana. Então há uma conexão entre o número 7 e uma representação muito forte. Então as 7 igrejas começam no capítulo 2 e elas terminam falando dessa igreja exatamente no capítulo 3. E aí, quando chega no capítulo 4, depois das características das igrejas, o capítulo 4 fala da visão do trono de Deus. E o capítulo 5 vai mostrar João, quando ele foi arrebatado, quando ele foi levado, ele foi transportado até esse trono. E aí, diante do trono, ele viu um livro. E aí a importância desse livro. Ele estava selado. Então, o livro, ele estava escrito do lado de dentro e do lado de fora. Então, a escritura era a mesma, mas haviam 7 selos. Esses 7 selos, eles falam de um curto período de tempo. Existem pessoas, quando fazem a interpretação do texto bíblico de Apocalipse, eles dizem que esses 7 selos já foram abertos, que nós estamos no final dos selos. Mas também eles falam que a primeira igreja começa exatamente no capítulo de número 2, a primeira igreja é Éfeso, depois vai vir Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Então a primeira foi Éfeso. Então essa igreja, segundo essa interpretação, ela foi a igreja dos apóstolos, tá? Até o ano 100. Mas essa igreja, ela desconectou dos princípios de Deus e depois veio abrir o segundo selo e tal. Ok, essa é uma interpretação. Mas eu acredito ainda que a interpretação mais coerente, que esses selos serão abertos, serão ainda num período curto que é chamado de tribulação. Que a Escritura fala de tribulação, Mateus capítulo 24, diz sobre tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação, ok? Então, eu já falei sobre esse assunto, está aqui no card. Também, esse período vai ser um período de bastante epidemia, vai ser um período de bastante sofrimento, de muita tristeza, angústia, depressão. Vai ser um período que os homens vão clamar, vão pedir a morte, e vai chegar uma hora que a morte vai fugir dessas pessoas. Tamanha angústia será derramada sobre a face da terra, né? Você vê que hoje muitos países, em muitas nações, em muitos governos,
já existe essa angústia, já existe essa opressão, essa depressão causadas por muitos líderes, né, de nações, são causadores de tristeza, de angústia, de depressão, de choro. Existe isso no mundo, sempre existiu, mas agora está tomando uma proporção muito maior do que era a normalidade até então. Então essas pestes, essas pragas, esse apocalipse, esse fim do mundo, ele se aproxima. Apocalipse no sentido de revelação das grandes coisas. Então, o que é uma profecia? Como João vai descrever, nós vamos ler aqui. O que é uma profecia? A profecia é o futuro sendo trazido para o presente. Então, o que é uma profecia? É o futuro que vai acontecer no presente. Então, nós estamos à beira desse período, dessas profecias aqui. Então, voltando aqui, o livro de Apocalipse, no capítulo 5, João tem a visão de um livro escrito. Claro que o livro não era como nossos livros hoje, né? Impressos. O livro era um rolo e ele estava selado e 7 selos. Então, à medida que foi tirando os selos, ia acontecendo alguma coisa. Por que, Rabino? Porque, às vezes eu não entendi. Porque cada selo, primeiro que João fala assim, que ninguém foi digno de abrir. Tá? Ninguém foi digno de abrir o livro. Aliás, ninguém foi digno nem de olhar para o livro. Dignidade é uma coisa que está acabando no planeta. Poucas pessoas têm dignidade. Pouquíssimas pessoas têm dignidade. Dignidade é uma coisa que fugiu do vocabulário humano das nações. Mas existem ainda algumas pessoas que têm, né? Aí o texto aqui fala o seguinte, que ninguém foi digno de abrir, não tinha dignidade. Mas aí nem de olhar para o livro. Aí apareceu alguém que tinha dignidade, alguém digno para olhar e abrir o livro. E à medida que esses selos foram sendo abertos, começou a desencadear dores, tristezas, mortes, etc. Ok? Então no capítulo 5. Aí o capítulo 6 começa a descrever exatamente os selos. E à medida que cada selo ia sendo aberto, ia acontecendo uma tragédia no planeta Terra. Então vamos ver, primeira coisa. O verso 1 do capítulo 6 diz, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Lembrando que o Cordeiro aqui, depois você tira a palavra pandemia e tranca. Lembrando que a palavra Cordeiro, ela está fazendo uma atribuição, ela está reportando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é chamado Yeshua, né? Alguns o chamam de Jesus, Yeshua em hebraico. Então, o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Então vamos aqui a uma interpretação. Muitas pessoas falam que esse cavaleiro é um cavalo branco com um cavaleiro. Esse cavaleiro, ele é o Messias. Muitas pessoas falam por quê? Porque tem a cor branca, porque o cavalo tem a cor branca. Mas, preste atenção, esse cavaleiro, ele tem uma aparência de paz. Então esse cavaleiro aqui já é a falsa paz. Por que eu sei disso? Porque foi dado a ele um arco. E Yeshua nunca vai guerrear com arco. O Filho de Deus nunca vai usar o arco. Então o que ele vai usar, Rabino? Ele vai usar uma espada. Como é que o senhor sabe? Porque a Bíblia é a espada. Da boca dele sai uma afiada espada. Então a palavra é espada. E a arma de guerra de um soldado não vai ser o arco. Vai ser uma espada. Então, ele vem, por que eu sei? Porque em nenhum exército, na história dos exércitos, das nações, se você for olhar, o pessoal do exército que vai à frente, o comandante, ele sempre vai com uma espada. Ele nunca vai com arco. Os arqueiros, os chamados arqueiros dos exércitos, eles são um agrupamento, um grupo de pessoas que vêm para dar suporte. Eles não são os que vão à frente da guerra, tá certo? Então isso é muito importante. Agora, tem que entender dessas coisas aí para entender os contextos, né? Do qual foi escrito, tá certo?
Aqui, por exemplo, fala assim, o cavaleiro branco. Então, ele é branco, tem uma aparência de falsa paz. A Bíblia diz que quando disserem que há paz, fugir, porque não tem paz. Então, essa é uma coisa que a Bíblia, os versículos que a Bíblia fala, né? Aí diz assim, ó, e foi-lhe dado uma coroa. Yeshua não foi dada a coroa. Yeshua, ele veio como filho de Deus, ele passou por um período, ele viveu uma vida, morreu, ressuscitou, foi aos céus. E não vai ser dado a ele uma coroa, ele já é o Senhor. Então ele já é o Senhor, é só uma questão de postura. A ele aqui foi dada uma coroa, a esse arco aqui foi dada uma coroa. A gente não sabe, a Bíblia não fala que tipo de coroa, certamente não é uma coroa eterna, certamente é uma coroa temporária, é um período, entendeu? Então, os governantes das nações, eles fazem tantas atrocidades, só que eles esquecem que eles estarão no governo por um período, e que vai passar esse período, e que eles prestarão contas do que eles fazem. Então, tem muita gente fazendo insanidade aí, que vai prestar um pagamento muito alto, vai prestar contas absurdas de tanta crueldade. Mas assim é a nação ao longo dos anos, né? Os povos, né? E aí o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer. Yeshua não sai vencendo e para vencer. Yeshua, o Filho de Deus, ele já é vencedor. Por isso que essa falsa paz aqui vai marcar o período, exatamente o período das semanas do profeta de Daniel, as 70 semanas, que é a última semana, tá? A última semana, 70ª semana. Também eu já expliquei sobre essa, vou colocar um card aqui para você acessar e ter mais conhecimento a esse respeito. Porque essa semana ela será marcada pela construção do templo, o terceiro templo de Salomão. Também já falei sobre esse assunto aqui. Essa semana ela é marcada com a construção do templo. E a igreja, Rabino, onde vai ser? Também coloquei aqui um card. Por quê? Porque a igreja não é arrebatada aqui. Para muitos pregadores, ensinadores, pessoas que falam da Bíblia, eles falam que a igreja é arrebatada aqui. Não, a igreja não é arrebatada aqui, porque a igreja vai testemunhar, a igreja vai ver, a igreja vai enxergar, tá certo? Para que Deus faça diferença, porque os anjos de Deus pediram para vir colher o trigo, e Yeshua falou, não pode agora não, deixai o tempo certo, deixai o trigo crescer junto com o joio, e no tempo certo, tá? Haverá a colheita, ou seja, o arrebatamento. O primeiro selo, ele fala de um despertar. Então sai o cavaleiro branco com uma falsa paz, tá? Uma falsa paz. Me lembrando que está conectado também à construção do terceiro templo. Então essa contagem dos selos, né, do livro de Apocalipse, é muito importante porque está conectada também à construção do terceiro templo, que é chamado, o terceiro templo é o templo de Salomão. Então o texto diz assim, ó, no verso 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, mas agora vermelho. Por que vermelho? Porque esse cavalo lembra o sangue, ele lembra o sangue, então ele é da cor avermelhada, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz, tá vendo? O primeiro vem trazendo paz, uma falsa paz. Por que eu sei que não é o primeiro é o Cristo? Porque quando o Cristo, o Messias, trouxer a paz, e Yeshua trouxer a paz, ninguém tem poder de tirar. E aqui logo imediatamente o segundo cavaleiro já vai tirar a paz. Então essa história aqui de que o primeiro é o Cristo, não, é o anticristo. E a igreja vai testemunhar esse anticristo, porque ele vai ser o pontapé inicial para a construção do templo, lá em Jerusalém. E quando construir o templo, vai ser uma organização feita, né, alianças, pactos, feito pelo anticristo, tá? Com a nação de Israel, com a igreja católica, com os muçulmanos, todos eles estarão envolvidos nesse trâmite aqui. E aí o segundo selo, que é o cavalo vermelho, ele sai para tirar a paz na terra, para tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada uma grande espada. Então os homens vão procurar ferir uns aos outros, tá? Esse é o segundo selo. O terceiro selo fala assim, ó, quando abriu o terceiro selo,
ouvi o ser vivente dizendo: vem. E aparece um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, essa balança é um pré-julgamento das nações, dos povos, dos homens. É um pré-julgamento. Então, esse cavaleiro preto, ele sai, e qual o papel dele? O verso 6 diz assim, ó: e ouvi uma como voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, a fome vai ser estabelecida. A fome vai ser estabelecida. Depois o texto diz: 3 medidas de cevada por 1 denário. Então a fome será estabelecida. Mas, e o texto diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Interessante. O azeite e o vinho não pode ser danificado, mas as outras coisas sim. Então é interessante que o primeiro cavaleiro, ele é branco, ele é de cor branca, o cavaleiro, mas ele sai para quê? Para trazer uma falsa paz. O segundo vem trazer guerras. O terceiro vem trazer o quê? Exatamente a fome. Então há uma sequência aqui de dor, de tristeza, de angústia, de tribulação. Há uma sequência. Agora, alguém fala assim: ah, mas o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, é o Filho de Deus, eles não aceitaram, por isso que houve guerra. Não. O primeiro cavaleiro, ele traz uma falsa paz, uma paz para enganar, para cobrir, para mentir. Então existem pessoas hoje no mundo, no planeta, que o que eles querem? Eles querem apenas viverem em paz. A pessoa quer apenas viver em paz. Mas qual a paz que você quer viver? Ah, eu não quero estar em conflitos, em guerras, não tem esses países, pessoas assim? Pois bem, você só tem a paz se você tiver o príncipe da paz. Entendeu isso? Israel está pagando um altíssimo preço hoje nos nossos dias, porque no meio desses conflitos que tem lá mesmo em Israel, Israel dá pedaços de terras. Israel vai liberando pedaços de terras, e aí quem está pegando esses pedaços de terras, que são os muçulmanos, aqueles que são radicais, eles pegam um pedaço de terra, eles entram ali, eles se estabelecem ali, e daí a pouco eles estão brigando, querendo mais pedaço de terra, porque a fome é insaciável, a ganância é insaciável. Então as pessoas, os seres humanos que não têm o Senhor, a ganância é insaciável, nunca chega, nunca basta. É aquilo que Provérbios diz: as filhas da Dadá, né? As filhas da Dadá nunca cessa, nunca acaba. Então isso é uma ganância sem fim. Então Israel está vivendo isso, está pagando um altíssimo preço ainda hoje nos nossos dias. Bom, esse é o terceiro selo. O terceiro selo vai dizer que é uma medida de trigo por 1 denário. O que é um denário? O denário é um dia de trabalho. É o dia que uma pessoa trabalha, uma pessoa que é bem remunerada. Então você imagina que uma pessoa bem remunerada vai ganhar, por exemplo, vamos dizer hoje, uns 300 reais, e vai pagar, e vai comprar apenas uma medida de trigo. Então um pouquinho de trigo vai custar 300 reais. Vai haver uma descompensação no planeta. Bom, esse é o terceiro selo. O quarto selo, ele é importante porque ele vai marcar um outro período. Olha só, diz assim, ó, o verso 8: olhei, nós estamos lendo Apocalipse 6, 8. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. Bom, a primeira coisa eu queria destacar aqui é que esse cavalo amarelo, as traduções bíblicas, e a tradução que eu estou usando, ela diz amarelo, mas na verdade essa palavra amarelo não existe. A palavra aqui é verde, esverdeado. Por quê? Ele tem uma aparência de doença, ele tem uma aparência de dor, de sofrimento. Não é amarelo, tá? Então foi traduzido como amarelo. A gente vê muita gente falando aí, estudos bíblicos e tal, mostrando cavalo amarelo, mas no original não tem isso aqui não, tá? Não tem essa palavra amarelo não, tá bom? Mas vale a pena para a gente saber um pouco mais, né? Aí o texto diz assim, ó, que o mais importante é você saber isso aqui, ó. O quarto selo fala da morte. O quarto selo fala da morte. Aí o texto diz:
que ele é chamado de morte, e o inferno estava seguindo esse cavalo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortalidade e por meio das feras da terra. Então, 3 tipos de mortes: a espada, fome e também as feras da terra. Bom, eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre por que esse mal que aconteceu em todo o planeta. Por que essa doença? Por que essa doença em todo o planeta? De uma vez só. Claro que foi criada pelos homens, Deus permitiu que chegasse às nações, né? E houve essa maluquice aí, esse descontrole do planeta, de pessoas, governantes, líderes. Houve esse descontrole, esse pânico maluco que aconteceu. E está acontecendo ainda em muitos lugares. Mas lembrando você o quê? Que eu falei sobre quando Deus quer castigar, quando Deus permite o castigo chegar às nações, Ele permite de 3 maneiras. E eu falei sobre esse assunto aqui, tá bom? Aí o texto diz assim, ó, primeira coisa, o cavaleiro chamado morte. Então essa morte vai acontecer e o inferno vai seguir a morte. Por quê, Rabino? Porque a morte, o inferno aqui, que é a palavra Hades em grego, tá? Hades, que é a palavra que a morte vai matar e o inferno vai logo abocanhar a pessoa, porque essa pessoa é má, porque os maus irão para o inferno, as pessoas más irão para o inferno, as pessoas desonestas irão para o inferno, e Apocalipse fala isso no último capítulo, tá certo? 1 Coríntios fala isso. Então existem diversos textos, a lista de pessoas, tá, que irão para o inferno. Então são pessoas más, são pessoas que não servem a Deus, são pessoas que não respeitam os outros, o ser humano, respeitam os pais, pessoas que não têm princípios de respeito, tá bom? Então o texto fala isso aqui, ó. Então a morte vai matar e o inferno vai recolher imediatamente. Bom, esse aqui é uma parte, porque as pessoas serão mortas pela espada, pela fome e pelas feras da terra. Os animais se voltarão contra os homens, os animais vão atacar os homens para matar. O desejo é só matar. Matou, sai dali e vai matar outro. É assim, esse período aqui. Aí agora aqui, existe uma coisa que nós temos que considerar, porque vai ser aberto agora o 5º selo. E esse selo ele é muito importante porque os 4 primeiros é para danificar todas as nações. Mas o 5º, ele fala assim, ó, vi quando se abriu o 5º selo debaixo do altar do altar. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então aqui o 5º selo, o 4º selo vai acontecer nos 3 anos primeiros. Nos 3 anos primeiros, 3 anos e meio da última semana. Então o 4º selo, ele vai acontecer bem nos 3 primeiros, 3 e meio, né? 3 anos e meio da última semana, o 4º selo. O 5º selo já vai acontecer mais para frente, então já vai dar um espaço maior aqui. O texto bíblico não diz isso, mas lendo o texto, fazendo uma leitura minuciosa, você percebe isso, que o 5º selo, o 5º, 6º e o 7º serão abertos lá na frente, tá? Por exemplo, aqui diz assim, ó, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, então essas pessoas estarão levadas, estarão debaixo do trono de Deus. Então na grande tribulação, muitas pessoas morrerão. Essas pessoas que irão morrer por obedecer ao Senhor, por obedecer à palavra, por ter o testemunho de Deus, por ter o Espírito de Deus, por ter a palavra de Deus, essas pessoas se tornarão mártires. Esses mártires estarão num local especial, aguardando o dia do julgamento, do grande julgamento. Então o 5º selo fala exclusivamente das pessoas que servem a Deus, que estarão morrendo aqui. Por isso que não pode haver um arrebatamento antes e um arrebatamento na frente. Não,
O arrebatamento é uma coisa só. O Senhor vai guardar o povo dele, mas algumas pessoas se tornarão mártires. Isso não tem como escapar. Aí o capítulo, nós estamos no capítulo 6, o texto diz assim, o verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Muitas pessoas já morreram em todas as épocas como mártires, em várias nações, em países que são países que não são democratas, que não têm um sistema de governo de democracia, porque a democracia é o único governo que aceita todas as religiões. Os outros sistemas de governo, eles não aceitam nenhum sistema de adoração a Deus, de religiões, nada disso. Então, a democracia, ela aceita as religiões, ela aceita a livre expressão, tá? Seja ela religiosa, de opinião, etc. A democracia aceita. Quem não é democrata não aceita, quem não tem esse princípio não aceita, tá certo? Então, nesse período aqui, um número de testemunhas, um número de pessoas que são mártires, eles serão completados. Onde que sairão os últimos mártires da tribulação e grande tribulação, tá? Então você lê o quinto selo, que está em Apocalipse 6, a partir do 9 até o verso de número 11, você vai ver que vai completar o número de mártires que o Senhor permite que vai ser completado, tá? Já houve mártires, né? Já aconteceu, né? Mártires no passado, hoje está acontecendo em diversos lugares, né? Países, perseguição, destruição de templos, de igrejas, matando pastores, obreiros, servos de Deus, crentes em todas as áreas aí, e também vai acontecer isso mais à frente, tá? O sexto selo fala assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Aí o verso de número 12 diz: e sobreveio grande terremoto. Então haverá um grande terremoto no planeta, o sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue. Em todo o período da história humana, gente, pessoal, você que está me ouvindo aqui, todo o período da história já aconteceu aqui. Inclusive, aproximadamente o ano 1755, 1780, 1833, já aconteceram tudo isso que está sendo escrito aqui, tudo isso que está sendo falado, tudo isso que já aconteceu anos atrás. Mas essa profecia ainda vai acontecer. Por que aconteceu, Rabino, e vai acontecer? Porque esse período aqui é um período da grande tribulação. É um período da grande angústia sobre os moradores da terra. E o texto diz assim, verso 13: as estrelas do céu cairão pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, para você ter uma ideia, em 1833 aconteceu uma chuva de estrelas na Nova Inglaterra. Para quem não sabe o que é Nova Inglaterra, Estados Unidos, tá bom? Aconteceu naquela época, porque em 1833 era chamado de Nova Inglaterra, Estados Unidos veio depois. Então, o que acontece? Esse período aqui será um período muito difícil para os habitantes da terra. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos no sexto selo. A igreja ainda está vivendo isso aqui, porque Deus vai guardar essa igreja, Deus vai proteger essa igreja, Deus vai proteger os seus filhos, lógico. Agora, a igreja não foi arrebatada, Rabino? Não, porque a igreja é testemunha. Da onde que vai sair esses mártires aqui? Da grande tribulação. Então, uma pessoa que serve a Deus, ela vai chegar nesse ponto aqui, porque alguém falou comigo, mas a igreja vai ser tirada e o Espírito Santo é tirado da terra. Irmão, presta atenção, não fala isso não. Tenha temor de Deus, sabe por quê? Porque é o seguinte, o Espírito de Deus é o que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Se o Espírito Santo sair da terra, não sobra nada não, gente. Se o Espírito Santo sair da terra, não sobra não.
Olha, os irmãos, muitos obreiros, muitas pessoas que servem a Deus, que tem o Espírito Santo, que é só o sangue, você imagina ser o Espírito Santo, como é que vai ser esse camarada? Só Deus. Então preste atenção nisso. O sexto selo, ele é aberto, e aqui está um período muito conturbado na terra. Então chega o capítulo 7, ele não vai falar dos selos. Olha que coisa incrível. Então eu queria que você aprendesse isso, queria que você soubesse. Sabe por quê? Porque vale a pena isso aqui. Até o capítulo 6 e o último versículo está falando de selos. Quando chega no capítulo 7, já não fala dos selos mais. Por que não, Rabino? Porque vai entrar nesse período de 3 anos e meio, onde a terra está sendo massacrada, vai surgir então 144 mil selados de Israel. Ó, selados que tem selo. Selados, entendeu? Selados que tem selo. Então, esse povo aqui para trás, os selos foram abertos. Aqui não, aqui vai vir gente que já é selada, gente que já tem um compromisso com o Eterno, gente que já tem um compromisso com Deus. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Que vai chegar no capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, porque já se passou mais um período aqui, nós estamos falando de um período de 7 anos, gente. Nós estamos falando de 6 meses, é um período longo. Nós estamos falando de 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano. É um período longo. Por que eu estou falando isso? Porque é um sofrimento longo. Quando você estuda a Bíblia e vê a história do Jó, lembra do Jó? Jó sofreu demais. Quando você lê aquela história lá, você vê aquela tribulação, aquele choro, aquela angústia, aquele sofrimento extraordinário que Jó passou. Por acaso você já perguntou a alguém quanto tempo que Jó sofreu? Aquele período foram 7 meses. Escreveu 42 capítulos da Bíblia. Só 7 meses. Então é um período curto, mas quando é sofrimento, o período curto se torna longo. Então aqui nós estamos falando de um período curto, mas de uma gama de acontecimentos. Acontecimentos astronômicos assim. Acontecimentos de muita dor, de muito sofrimento. E quem está sofrendo, 1 mês de sofrimento já é muita coisa, né? 1 mês de sofrimento é um mês de luta, de angústia. Você quer apagar aquele mês da sua vida. Mas você tem que lembrar que aqui são 7 anos. Então, quando chega no capítulo 8, fala assim, ó, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Então, aqui o 7º selo, irmãos, eu quero que você entenda. O 7º selo é o final da grande tribulação. E esses selos que eu falei aqui, eles estão ligados diretamente às trombetas. Lembrando o seguinte, se você quiser que fale das trombetas, nós falamos aqui, nós gravamos um vídeo e falamos para vocês. Basta pedir, comentar e falar, eu quero ouvir sobre as trombetas, eu quero aprender mais. Ok, a gente faz um vídeo, tem prazer, tá bom? Aí o que acontece? Essas trombetas começam agora a fase das trombetas. Por quê? Os selos, eles são domínio tomado. É quando o domínio é decretado. Cada selo é um domínio decretado. Então o que acontece? Os selos, cada selo é um domínio tomado. E as trombetas são juízos anunciados. Então nós precisamos olhar para o texto bíblico, nós precisamos de olhar para a palavra do Senhor e enxergar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas não é difícil, quando você vai estudando, você vai ficando familiarizado, certo? Mas a verdade haverá muitas epidemias, haverá muitas pestes, pragas, o final dos tempos, fim do mundo, como você quiser chamar. Mas você tem que aguardar no seu coração o seguinte, se você guardar a palavra de Deus em você, se você crê em Deus, se você acredita no Senhor, Deus vai te dar conhecimento para você alinhar a sua fé, melhorar o seu conhecimento, melhorar o seu amor, o seu carinho, o seu temor a Deus, tá certo? Porque quando chegar nesse período e eu acredito que se você estiver vivo, você possa servir a Deus ainda nesse período. Mais do que isso que eu quero te falar é o seguinte, esse conhecimento, ele abrange diversas áreas.
Mas se você firmar os teus pés, a tua caminhada, se você acreditar em Deus, Deus vai dar a você livramento, Deus vai te ajudar, vai te abençoar. E aí o que vai acontecer? Esse período é um período de dor, de sofrimento, de tristeza, mas é um período que a Bíblia descreve assim. Mas se a Bíblia descreve, o Senhor já está nos avisando, é porque Deus sabe que nós vamos passar por isso. Isso não nos afligirá, não vai atingir a sua casa, a sua vida ou a sua família. O mais importante é que Deus vai te guardar e te proteger, que você guarde o seu coração e que tudo isso, a praga, peste, epidemia, tudo isso virá sobre o mundo, sobre os homens. É inevitável, pois passa os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passa, tá certo? Então, isso é para que você fique sabendo, para que você tenha um conhecimento, para que Deus te ajude e te abençoe. O fim do mundo está próximo. O Apocalipse vai chegar, tá? Mas vale a pena servir o Senhor, vale a pena ficar em Deus, vale a pena esperar e confiar no Senhor. Esse é o propósito desse vídeo, do nosso canal, é ajudar você a abençoar a sua vida, é ajudar você nas mínimas coisas. E o que pudermos fazer, faremos, para te ajudar, te abençoar. Afinal de contas, você que está aí é a razão do nosso trabalho do lado de cá, tá bom? Então Deus abençoe, fique em paz, olha, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e que esse conhecimento seja na sua vida, ok? Venha fazer parte da nossa comunidade, se você ainda não faz parte, se inscreva no nosso canal, ok? E curta, comente, compartilha, e se você quiser mais um pouquinho falar sobre as trombetas, nós vamos gravar aqui e vamos abençoar você também, tá bom? Pra gente é um prazer poder falar de temas bíblicos da palavra do Senhor e que Deus te abençoe e te ajude, ok? Shalom, shalom, lehi traot, bye bye, tchau, tchau.